Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto, novamente por aqui para a gente continuar a nossa aula sobre produtos notáveis. E nessa aula a gente vai falar sobre quadrado da diferença de dois termos. Essa aula vai seguir o mesmo princípio lógico da aula anterior, porém com a diferença que a gente está falando do quadrado da diferença ao invés do quadrado da soma. Ou seja, ao invés de uma adição, nós temos uma subtração. Vamos lá, pessoal, vou tentar fazer essa aula um pouquinho mais rápido, até porque os princípios da aula anterior vão ajudar nessa aula também. Então, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos nada mais é quando eu tenho dois termos subtraídos e eles estão ao quadrado, mas lembrando que ele está dentro dos parênteses, ou seja, eu tenho uma prioridade de resolver primeiro o que está nos parênteses para depois eu pensar na potência. Beleza? Vamos lá então. Para que eu possa resolver essa parte, eu não posso simplesmente fazer uma distributiva, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, pessoal, para ficar mais fácil, eu posso usar aquele decorebinha como do anterior. Só que cuidado, pessoal, cuidado para não confundir, faça sempre prova real, é uma coisinha rápida, às vezes você consegue fazer até um cálculo mental, não precisa nem fazer ali escrevendo, mas vamos lá. Então, continuando, a gente vai pensar o quadrado da diferença de dois termos, o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o produto dos dois termos mais o quadrado do segundo termo. Cuidado para não confundir isso, pessoal, por quê? Quando eu falo de quadrado da diferença, muita gente se confunde colocando menos e menos ou mais e menos. Então, cuidado, pessoal, o sinal negativo vem antes do 2 e não antes do segundo quadrado ali, que no caso é o b. Vamos fazer agora alguns exemplos para que a gente possa interpretar melhor isso. Lembrando que tem uma frase que fica até melhor, tá? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais uma vez, pessoal, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos lá, então. Vamos trazer um exemplo agora, um exemplo que dá para a gente resolver sem usar produto notável, até porque eu consigo fazer a operação que está entre parênteses. 12 menos 9 é uma situação bem simples de resolver. 12 menos 9, 3. E 3 ao quadrado eu sei que é 9. Mas dá para eu resolver isso através de produto notável. Então, 12 menos 9 vezes 12 menos 9. Vamos então à distributiva. 12 vezes 12. Eu tenho depois 12 vezes menos 9. Então, vai dar mais 12 vezes menos 9. O resultado é negativo. Menos 9 vezes 12 também é outro resultado negativo. E agora, menos e menos mais, 9 vezes 9. Ou seja, menos 9 vezes menos 9. Lembrando que, como eu tenho duas operações iguais, porém com a ordem inversa, no caso da multiplicação, isso não se altera. Qualquer número multiplicado por outro número é a mesma coisa que o segundo número multiplicado pelo primeiro. Isso não vai se alterar. Beleza? Eu tenho lá 12 ao quadrado, mais duas vezes 12 vezes menos 9, ou seja, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou ali 12 ao quadrado, 144. 2 vezes 12 vezes menos 9, 216 negativo, porque eu tenho ali mais e menos, menos. E 9 ao quadrado, o 9 negativo ao quadrado, menos 9 vezes menos 9, vai dar mais 81. Só lembrando um detalhe, tá, pessoal? Se esse menos 9 estivesse fora do parênteses ao quadrado, eu teria como resultado menos 81. Por isso que eu tive muito cuidado em deixar dentro do parênteses. Continuando, o resultado disso, pode fazer a conta aí para confirmar, vai dar 9, que é o resultado que a gente tinha encontrado, como no caso anterior. Agora nós vamos para mais dois exemplos que eu não consigo resolver por ter incógnitas, tá? Vamos então aos nossos exemplos, pessoal, bem rapidinho aí para que eu não tome muito tempo de você e a aula não se torne chata, né? Então, tenho dois casos ali, 4x menos 6, tudo isso entre parênteses ao quadrado, e x menos 4y entre parênteses também ao quadrado. Pessoal,
vamos fazer esse primeiro caso pela distributiva, né? Então, nós temos ali 4x menos 6 vezes 4x menos 6. Então, distributiva, 4x vezes 4x, 4x vezes menos 6 vezes 4x e menos 6 vezes menos 6. Chegamos a essa conclusão, 16x², ou seja, 4 vezes 4, 16, x vezes x ao quadrado. Mais 4x vezes 6 e menos 6 vezes 4x é a mesma coisa que 2 vezes essa multiplicação. Então, vai dar 2 vezes 4 vezes 6, 48, x somente uma vez, né? Então, mais o 36, que é menos 6 vezes menos 6. Legal, pessoal. Então, vamos fazer a prova real para ver se isso daí dá certo. Pode ser que eu tenha errado uma operação, um sinal. Então, vamos lá. Pegando esse caso já com o produto notável feito, eu vou escolher trocar o x, nesse caso, por 2. Eu tinha aconselhado, pessoal, não vamos usar o 2? Eu vou usar o 2 nesse caso para provar para vocês que dá certo também, mas é arriscado, tá? Então, professor, você falou que ia colocar o 2, por que aqui tá 4? Porque, pessoal, o 2 ao quadrado, já coloquei o 4 direto para a gente ganhar tempo, né? Menos 48 vezes 2 mais 36, 64, menos 96 mais 36, o resultado disso, 4. Agora eu vou pegar a operação inicial ali, né? 4 vezes 2, 8, menos 6, 2, e 2 ao quadrado, 4, conferiu, bateu, tá tudo certo, vamos para a próxima. No próximo caso, pessoal, eu queria falar com vocês de uma forma mais detalhada. Por quê? Nós vamos usar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse sinal de negativo vai no segundo termo, tá, pessoal? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Cuidado, eu vou usar isso quando estiver nessa situação. O primeiro termo positivo e o segundo termo negativo. Porque senão a gente já vai ter algum problema aí que na prova real a gente já vê que não ia bater. Beleza? Então, continuando lá, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 4, 8, x vezes y, xy. Tá ali o resultado. Tá aqui o resultado. Mais 16y². Por quê? Menos 4 ao quadrado mais 16. Y vezes y ao quadrado. Cuidado, pessoal. Se esse menos 4y estivesse fora do parênteses, iria significar que esse 2 do expoente seria somente do y. Então, não teria que fazer nada com o 4. Beleza? Mas eu tenho outra situação daqui a pouco. Vamos fazer a prova real. Vou substituir o x por 3 e o y por 4. 3 menos 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, prioridade da multiplicação. 3 menos 16, sinal acompanha do maior módulo, menos 13. Menos 13 ao quadrado vai dar 169. O que eu iria falar para vocês é o seguinte, pessoal. Menos 13 ao quadrado, entre parênteses, 169 positivo. Se fosse menos 13 sem os parênteses, seria menos 169, tá? Por quê? O menos nesse caso já seguiria para o resultado se não tivesse parênteses. Então seria menos 13 vezes 13. Como está entre parênteses, será menos 13 vezes menos 13. Por isso que dá positivo. Beleza? Então, agora, mesmo sisteminha, x valendo 3, y valendo 4, substituindo 3 ao quadrado, 9, 8 vezes 3 vezes 4, 96, negativo, obviamente, porque o segundo termo ali, ele é negativo. Mais 256, 16 vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 16, 256. Concluímos, então, que essa operação de 9 menos 96 mais 256 vai dar 169. Professor, por que às vezes você fala um pouco rápido na aula gravada? Fala um pouco rápido, pessoal, justamente para que a aula não fique longa e você consiga pausar e voltar aí sem se cansar da aula. Beleza? Então, pessoal, na próxima aula daremos continuidade à aula de produtos notáveis. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.